Estou assistindo novamente os estudos dos 10 mandamentos, por conta de um estudo de um grupo no Centro Espírita. No nono mandamento, você, Jorge, comentou que a Torá não era lida por todos na época de Cristo, como é hoje disponível. Minhas perguntas: a quem era disponível? Em Atos, tem uma citação de Pedro de um salmo. Ele tinha este conhecimento ou pode ter sido mediúnico, visto que ele era um pescador e talvez sem instrução? Obrigada, abraços a todos. Com você, Jorge. Esse estudo foi lá bem antes, no começo da pandemia, né? Veja só, naquele período, nem todos os homens eram alfabetizados. As mulheres, evidentemente, não eram dadas a se alfabetizar. E os homens também, nem todos eram alfabetizados. O ideal era que os homens tivessem acesso ao texto. Mas em vilas de pescadores, em lugares tão isolados, em ambientes tão desprovidos de conhecimento, é muito difícil que a alfabetização alcançasse todas as pessoas da comunidade judaica. Então, quem lia? Quem lia era o Razan. Quem é o Razan? O Razan é o cara que lê o texto. Então, é o professor, né? Então, ele, o Razan, é o chefe da sinagoga, é quem faz a leitura, ele que promove. Alguns homens que tinham mais cultura também liam, então havia uma classe que fazia a leitura. Mas, independente de ler, todos conheciam o texto de ouvido. Todos ouviam tanto o texto que sabiam a sequência do que viria depois. Então, mesmo os não alfabetizados tinham a informação sobre a questão da leitura. Aí você passa para uma outra discussão, que os discípulos eles eram pescadores e como é que eles escreveram aqueles textos? Pois é. Existe um livro chamado O que Jesus disse, o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê. Nesta obra, o autor fala sobre como é que o Novo Testamento foi escrito. E ele dá 3 formas diferentes de como os livros naquela época eram produzidos, os textos eram produzidos. Não só a Bíblia, mas qualquer texto. Forma número 1, o próprio autor escrevia com a sua mãozinha o texto. Era alfabetizado, era culto, escrevia o texto com a sua mão. Primeira hipótese. Hipótese número 2. Mesmo eu sendo alfabetizado, mesmo eu sendo culto, eu podia me valer do segundo modelo, que era o seguinte: eu chamava alguém e ditava para esse alguém o texto. Deitadinho numa cama, eu dizia, vai botando aí no texto. Esta carta parte de Paulo, o escravo do Senhor, para... E a pessoa ia só colocando. Tem uma das cartas de Paulo, inclusive, que tem um trecho em que ele diz assim: este pedaço escrevo com a minha própria letra para que saibais que sou eu mesmo, Paulo, quem estou vos escrevendo. Então, é porque o resto não estava sendo escrito por ele. Deveria ter a letra de outra pessoa. Então, Paulo de Tarso pode ter ditado alguma de suas cartas. Isso é possível. Afinal de contas, ele ficou idoso e ele não tinha óculos para escrever. E aí, com o sol do deserto, deve ter pego uma catarata danada. E aí, para escrever, era muito mais difícil. E aí, ele ditar para alguém é plenamente razoável, dizer, me dá aqui, deixa eu colocar um pedacinho com a minha mão, para as pessoas saberem que sou eu mesmo que estou mandando, e colocou na carta a sua letra. E existiu uma terceira forma de se escrever texto, que é muito usada até hoje, em lugares onde tem muita gente analfabeta. A pessoa chega com o alfabetizado e diz, queria que você mandasse uma carta para minha mãe, dizendo para ela que eu vou chegar na quarta-feira que vem,
eu estou com muita saudade. E a pessoa não transcreve a fala. Em cima do dito, ela escreve com a sua mesma... Ela cria o texto, né? Dá uma organizada na ideia. Não entendi, pode deixar que eu vou escrever. Aí a pessoa escreve assim, agora eu vou ler o que eu escrevi. Tarará, tarará, responde, isso não está certo, tá arrumadinho, pode mandar. Entendeu? Então, o texto pode ser escrito de 3 formas. E aí um pescador que seja analfabeto pode escrever. Também pode ser que Pedro saiba escrever, mas os judeus aprendiam hebraico para poder ler a Torá. Não era bem o grego que eles estudavam. Por que um pescador, vivendo nas margens do Mar da Galileia, ia querer saber escrever e falar em grego? Se tivesse que aprender alguma coisa para escrever, era o alfabeto hebraico, que é totalmente diferente, para poder fazer esse material. Tá bom? Então, isso talvez ajude você a responder, a entender um pouco da resposta que a gente deu lá atrás.